Boa noite, dando continuidade aos painéis do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Nós teremos agora a exposição da estimada professora doutora Larissa Ramina. A professora Larissa Ramina é professora de Direito Internacional Público da Universidade Federal do Paraná, nos cursos de graduação e pós-graduação. Ela é coordenadora da Iniciação Científica e Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora pela Université Paris-Nanterre La Défense, com financiamento da CAPES, membro do Conselho Latino-Americano de Justiça, vinculado ao Grupo de Puebla, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e do Instituto Joaquim Herrera Flores. Estimada professora Larissa, é uma grata satisfação estar aqui contigo, e sem mais delongas, eu passo a palavra a ti e a sua brilhante exposição. Obrigada, Rui. Dá para me ouvir bem? Super bem. Ah, que bom, então. Então, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite do professor Wagner Menezes e também a sua presença aqui. Rui, é uma honra dividir esse espaço contigo. E a gente vai fazer uma pequena exposição sobre o lawfare, né? Tentando... enfim, vencer um tema que é um tema bastante complexo, bastante denso, né, em tão pouco tempo. Então, a fim da gente compreender as origens do lawfare e a sua dimensão contemporânea, o que eu me proponho a fazer é uma retrospectiva histórica desse fenômeno, e aí, para isso, a gente vai voltar ao final da Guerra Fria e ao momento da reformulação das estratégias geopolíticas e geoeconômicas dos Estados Unidos. Então, a fim de implementarem essa nova estratégia pós-Guerra Fria, inicialmente os Estados Unidos avançaram em 4 frentes diferentes, quais sejam o NAFTA, a OMC, a ALCA e a OCDE. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é um tratado super abrangente que cobre uma vasta área de atividades que são tanto comerciais como não comerciais. Foi negociado muito às pressas, em apenas 2 anos, né, envolvendo Canadá, Estados Unidos e México, e entrou em vigor em 1994. Durante as negociações, o México fez todas as concessões possíveis e nenhuma exigência. Até por isso se explica, né, essa velocidade tão grande das negociações e também os termos draconianos para o México e tão favoráveis para os Estados Unidos. Então, parece que a ideia era fazer do NAFTA uma espécie de laboratório, né, do qual os Estados Unidos extrairiam modelos e matrizes para as suas futuras relações regionais, continentais, no caso, né, e até multilaterais, inaugurando uma nova era de tratados desiguais e injustos, a primeira era de tratados desse tipo, desde o fim dos acordos lá dos tempos do colonialismo direto, né? Esse capítulo de investimentos do NAFTA não foi exceção. Ele cobre, né, até hoje, todo tipo de investimento de um país em outro, da forma mais abrangente possível. Já no âmbito da OMC, durante a rodada do Uruguai e do GATT, que foi de 86 a 93, né, a rodada que deu origem à OMC, os Estados Unidos eles propuseram incluir a regulamentação dos fluxos financeiros internacionais nesse sistema multilateral, o que foi justamente recusado pelos países em desenvolvimento e, vejam, liderados pelo Brasil e pela Índia, na época. E por isso o compromisso alcançado no GATT foi o TRIMS, que é um acordo bem incipiente, muito aquém do que os Estados Unidos esperavam obter. Então, frustrados por não avançarem os seus ambiciosos objetivos comerciais no âmbito multilateral do GATT e da OMC, os Estados Unidos, então, propuseram o modelo NAFTA e, principalmente, o capítulo sobre investimentos, dentro da sua Iniciativa das Américas. Nessa iniciativa, eles desejavam expandir todas as vantagens, né, inúmeras vantagens amplas e restritas que foram obtidas do México para os demais países da América Latina. Aí dentro de uma nova proposta que seria a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. E essa proposta foi lançada na época, né, por George Bush, na Cúpula das Américas de 94,
Portanto, um ano depois, vejam que interessante, de fracassado, né, o esforço na OMC, e a ALCA deveria ser implementada até 2005. Já no ano seguinte, em 95, os Estados Unidos instaram também a OCDE, que, como vocês sabem, é um clubão aí de países ricos, né, a elaborar um acordo multilateral de investimentos que ficou conhecido pela sigla AMI, né, AMI. Alguns países, o Brasil não é membro da OCDE, mas foi convidado para participar dessas negociações como observador, né? Vejam que antes de recorrer à OCDE, portanto, os Estados Unidos preferiram a OMC, porque nessa frente multilateral, aí sim seria possível atingir os países-alvo, que seriam os países em desenvolvimento, certo? Ao contrário da OCDE, como eu disse, né, que congrega os países desenvolvidos. Bom, as negociações do AMI começaram em 95 e foram definitivamente abandonadas 3 anos depois, em 98, inclusive num contexto de protestos no mundo inteiro, né, contra essa iniciativa. Bom, então vejam, a proposta de inserir o capítulo de investimentos do modelo NAFTA na OMC não vingou. A ALCA também não vingou. E as negociações em torno do AMI também não vingaram, certo? Bom, nós sabemos que nos anos 90 do século passado, houve uma generalização de governos neoliberais, né, na nossa região, que sucederam às ditaduras militares. Ao mesmo tempo, nós presenciamos várias crises nas principais economias da América Latina, inclusive no Brasil, né, no México, na Argentina, e que criaram um ambiente propício para a ascensão de governos progressistas, né, que justamente rejeitaram a agenda neoliberal. Então, é o caso do Chaves, do Lula, do Vasquez, do Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correia, entre outros, né? Então, não há dúvida de que a frustração com os resultados das políticas neoliberais deslocou a região, a América Latina, para o progressismo, né? Gerando um mapa político, nós podemos dizer, sem precedentes na América Latina, o que também joga um balde de água fria nas ambições dos Estados Unidos, né? Ou seja, a América Latina, ela ingressa no século XXI com um projeto de integração que é regional e subregional, ou seja, rejeita políticas de livre comércio com os Estados Unidos e com países hegemônicos e prioriza a cooperação sul-sul, em afronta direta aos interesses dos Estados Unidos, inclusive também colocando a tônica em políticas sociais, né, contrariando aí o consenso de Washington. Por isso que nós vimos nessa época o fortalecimento do Mercosul, a criação da Unasul, da CELAC e, principalmente, o mais grandioso projeto de cooperação sul-sul, que foi exatamente a articulação dos BRICS, né? A crise financeira depois de 2008, ela mostrou qual o modelo que teve o melhor desempenho, né? Como nós sabemos, o México ficou com a sua economia totalmente devastada, né? Ao passo que o Brasil não, o Brasil demonstrou uma boa capacidade, né, de enfrentar essa crise, até por conta da diversificação da pauta comercial brasileira, né? A tal ponto que o principal parceiro comercial nessa época deixa de ser os Estados Unidos para dar lugar à China, né? E os Estados Unidos até hoje, inclusive, permanecem em segundo lugar, certo? Bom, para acirrar mais ainda os ânimos, o Brasil ele anuncia entre 2006 e 2007 o descobrimento das reservas do pré-sal, né? Que, como nós sabemos, estão entre as mais importantes do mundo e coloca o Brasil numa posição muito estratégica frente à grande demanda de energia mundial. E também por isso foi adotado um novo marco legal que assegurou, né, um caráter estratégico ao setor de produção de petróleo e gás na área do pré-sal e aqui, mais uma vez, afasta, né, as perspectivas das empresas transnacionais estrangeiras e principalmente norte-americanas de participar nos lucros, né, advindos do pré-sal. Inclusive, foi criado um novo fundo social para gerir os recursos do pré-sal, né, e principalmente para investimento em programas sociais, em educação, ciência, tecnologia, enfim, mais um balde de água fria nos
interesses dos Estados Unidos, né? Então, numa visão estratégica, por que eu estou falando isso? Para mostrar que esses fatos corroboram para uma certa perda de controle da América Latina por parte dos Estados Unidos, que, claro, precisavam manter o seu American backyard, né, o seu quintal domesticado, a sua zona natural de influência, até para enfrentar as ameaças hegemônicas vindas da China e da Rússia, né? Países que, inclusive, já estavam articulados com o Brasil nos BRICS, certo? É claro que isso tudo gera uma resistência de setores hegemônicos em reconhecer esse processo de emancipação democrática, progressista, além de tudo, na América Latina, né? E é claro que, a partir, no contexto aí do comércio internacional, a partir do enterro da ALCA, deu-se início à ofensiva dos Estados Unidos de negociar, inclusive, tratados bilaterais, né, de livre comércio com os países da região, justamente para tentar, né, enfim, achar uma saída para todos esses fracassos que eu expliquei anteriormente. Ao mesmo tempo, o bloqueio da rodada de Doha, da OMC, também foi liderado pelo Brasil e pela Índia e representou a articulação dos países em desenvolvimento justamente para enfrentar o engessamento econômico, vamos dizer assim, que lhes foi imposto, que lhes havia sido imposto sem existência absolutamente alguma à época da criação da OMC, como nós todos sabemos. Nós não estávamos preparados, né, para aquelas negociações. Por outro lado, e vejam, a Unasul começou também a se apresentar como um foro alternativo à própria OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, um foro alternativo para a solução de problemas regionais, ou seja, sem os Estados Unidos, né? Inclusive, em 2008, dois países que são Honduras e México, que são países tradicionalmente aliados aos Estados Unidos, apoiaram a volta de Cuba à OEA, certo? Enquanto os Estados Unidos ainda mantinham o embargo econômico e, como cereja do bolo, juntaram-se à ALBA, né? Que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, que é um projeto chavista, né? O grande inimigo norte-americano. Por isso, nós começamos a ver um esforço dos setores hegemônicos no sentido de conter essa virada progressista na América Latina, até com golpes de Estado, né? Na Venezuela, em 2002, em Honduras, em 2009, no Equador, em 2010, depois no Paraguai e no Brasil, certo? Além da reativação da quarta frota naval dos Estados Unidos, né? E da negociação de acordos militares com a Colômbia. Bom, esse processo ainda incipiente de democratização das relações internacionais no âmbito latino-americano, com uma visível tentativa de emancipação da tutela dos Estados Unidos, fez com que se pusesse em prática uma nova estratégia na região, né? E aí que eu quero chegar. A estratégia da chamada guerra híbrida, né? Que tem como uma das vertentes a guerra jurídica, que é o chamado lawfare. Isso porque foi se tornando assim cada vez mais difícil para os Estados Unidos intervirem de forma violenta, de forma direta, né, em outros países, como ele fazia sempre durante a Guerra Fria, por uma série de razões, né, mas principalmente devido à ascensão de uma ordem multipolar mais alinhada à Rússia e à China, certo? Bom, e aqui nós chegamos em 2013, né? Então vamos lembrar o que aconteceu no Brasil em 2013. Protestos bastante peculiares, né? Que não à toa nos fazem lembrar das chamadas revoluções coloridas, como aquelas da Primavera Árabe, e que hoje sabemos que nada tiveram de espontâneas. Naquele mês de junho, né, de 2013, o gatilho dos protestos foi, se vocês lembram, a insatisfação com a tarifa, né, do transporte público em São Paulo, que ia subir em alguns centavos, sendo que depois foram sendo incluídas outras pautas também, certo? Aqueles protestos nos fizeram muito lembrar das revoluções coloridas, né? E no que diz respeito a essas revoluções coloridas, é necessário fazer menção, acho que vale a pena aqui, a um cientista político, a um professor norte-americano chamado Gene Sharp, tá? Inclusive, ele foi indicado mais de uma vez para o Prêmio Nobel da Paz. Ele ficou conhecido
pela publicação de um livro que aconteceu em 1993, então vejam que já faz bastante tempo. O livro é chamado Da Ditadura à Democracia, uma estrutura conceitual para a libertação, né? Esse livro nada mais é que um manual de intervenções não violentas, né? E esse livro ele foi traduzido para mais de 20 idiomas, inclusive para o português, foi distribuído pela CIA e por ONGs, ONGs financiadas por bilionários estadunidenses, né? Essas ONGs, inclusive, operam, né, normalmente com a questão de direitos humanos, de democracia, e elas cooptam pessoas, estudantes, né, políticos, enfim, para lançá-los contra um governo que está no poder, cujas diretrizes contrariam os interesses norte-americanos. Então, o Gene Sharp defende nessa obra a luta não violenta, né? Isso até é um paradoxo, falar que a luta não é violenta, né? Mas ele explica nessa obra que a luta não violenta, ela é travada em diversos campos, né? Como o campo social, político, econômico, psicológico, e que esse processo ele ocorre através de protestos, manifestações, greves, boicotes, marchas, enfim, como a gente queira chamar, né? Mas a meta dessas manifestações né? É a derrocada de um determinado governo, certo? Em prol dos interesses dos Estados Unidos. Então, o método é o seguinte: essas ONGs, elas insuflam a população contra o governo, que saem para a rua, né? De forma que supostamente é espontânea, mas não é, certo? Isso tudo é guiado pela oposição e, é claro, vejam só, pela mídia que é alinhada aos mesmos interesses, né? Tomando posteriormente e quase sempre rumos violentos, em alguns casos, como no Oriente Médio, geram guerras civis, né? A Líbia e a Síria foram os casos mais evidentes, onde essas revoluções coloridas transformaram-se muito rapidamente em guerra civil e, em seguida, evoluíram, né, para conflitos armados internos e internacionalizados. Bom, sem dúvida, o caso mais catastrófico onde se aplicou esse método do Gene Sharp, né, de intervenções supostamente não violentas, foi a Primavera Árabe, né, onde teve um efeito dominó, né, e uma série de eventos desencadearam a deposição de vários governos, né, e mergulharam esses países num cenário muito destrutivo. Então, hoje, muitas evidências mostram, né, que, de fato, houve a participação decisiva dos Estados Unidos na Primavera Árabe, até porque, e esse talvez seja o fato mais evidente, as monarquias árabes do Golfo Pérsico, que são, né, ditatoriais, enfim, feudais, que são obsoletas, e que são as principais aliadas dos Estados Unidos, elas permaneceram intocadas, né? Então, por algum motivo, essas revoluções não chegaram lá. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu até queria mostrar para vocês aqui, ó, eu indicaria esse livro chamado Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, tá? Esse livro, ele é de um autor russo, que é um cientista social, chamado Andrew Korybko, e nesse livro ele constrói um conceito que explica essas novas táticas de guerra dos Estados Unidos, justamente para provocar essas quedas de regime, viabilizando golpes de Estado, né, contra governantes que são contrários, né, aos interesses hegemônicos. Então, a guerra híbrida, ela seria uma mescla dessas revoluções coloridas, né, e aqui eu estou supondo que, no caso do Brasil, as manifestações de 2013 eram um tipo de manifestação de revolução colorida, né, com guerras não convencionais, ou seja, e com custo econômico, político, humanitário, militar, muito menor do que o custo que decorre do uso de armas militares, de armas bélicas. Agora, o poder da guerra híbrida, ele também é letal, né? Mas só que de um modo diferente. Ela corrói a democracia através de um bombardeio que não é militar, mas é um bombardeio sistemático, contínuo, durante anos, de informações manipuladas, distorcidas,
né, o que nós chamamos de fake news, as campanhas de estímulo ao ódio, destruição de biografias de supostos inimigos do Estado, até eventualmente sua prisão, né, a cooptação constrangedora de atores do sistema de justiça, né, e a implantação de projetos ultraliberais que são de interesse do capital transnacional, projetos esses que foram normalmente derrotados nas urnas, né? Então, o poder de destruição da guerra híbrida é violentíssimo, né? Porque ela destrói o Estado democrático de direito, a soberania estatal, para transformar o país alvo em vassalo, né? Em um país subalterno a interesses do grande capital transnacional. O Coríbico, nesse livro que eu mostrei a vocês, ele explica que o primeiro passo da abertura para a guerra híbrida é justamente a Revolução Colorida, né, que pode aí assumir diversas formas de acordo com cada contexto local. Mas o símbolo desses protestos, muitas vezes, são as bandeiras, lembram de alguma coisa? São as bandeiras nacionais. Por isso são chamadas de revoluções coloridas, né, por causa das cores das bandeiras dos países acometidos por essas supostas revoluções. Mas o apoio popular, ele não é verdadeiro, ele é manipulado. O governo não é derrubado pelos próprios manifestantes, e sim pelo uso do sistema de justiça ou do parlamento. Então, no Brasil, está claro que se passou em 2013, né, esses protestos contra o aumento de alguns centavos aí no preço de passagem de ônibus, rapidamente se tornaram violentos, foram apoiados de uma forma bastante veemente pela mídia oligárquica, e culminaram 3 anos depois num golpe de Estado parlamentar de 2016, né, contra uma presidente que havia sido democraticamente eleita, certo? Então, o mais assustador sobre essas revoluções coloridas é que elas parecem protestos populares legítimos, né? Porque é essa narrativa que é promovida pela mídia hegemônica. E mais do que isso, é uma condição até. A grande mídia, ela precisa ser fiel, parceira desses agentes promotores desses movimentos, né? Porque depois de uma provocação planejada, a mídia precisa incitar o governo a responder com o uso da força contra esses supostos manifestantes e deve continuar, como se fez no Brasil, argumentar que o governo perdeu legitimidade, que o governo é corrupto, que o governo deve renunciar, que o governo não tem mais condições de governar, etc, etc. Né? E, claro, é importante lembrar que a importância também das redes sociais, né, dos aplicativos, enfim. Portanto, aqui há, sem dúvida, um novo método, uma nova estratégia para a promoção de golpes de Estado em favor do capitalismo transnacional, né? Porque nós sabemos que depois do colapso neoliberal da grande crise lá de 2008, o capitalismo ele nunca mais saiu dessa crise, né? E aí se tornou necessário intensificar os processos de exploração dos países em desenvolvimento, implicando muitas vezes a necessidade de mudança de regime político, né? Agora, como que a gente sai das revoluções coloridas e chega ao lawfare, né? Primeiro, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Ainda tenho, né? O neologismo lawfare é uma contração das palavras em inglês, né? Direito, que é law, e guerra, que é warfare, né? Então, significa literalmente guerra jurídica. O lawfare envolve uma diversidade de atores, né, de um determinado sistema de justiça, e hoje esse tema ocupa um lugar central na reflexão sobre os processos de ruptura democrática, né? E, por consequência, a ascensão de governos de extrema-direita nos países latino-americanos, e não só aqui, também ao redor do mundo, né? Já que esse fenômeno é capaz de comprometer tanto o princípio majoritário quanto o próprio Estado de Direito, né? Então, o lawfare, ele pode ser entendido como uma forma alternativa de guerra, no sentido tradicional, que é o sentido militar, né? Ou seja, da mesma forma que nós podemos falar de guerra jurídica, nós podemos falar de guerra psicológica, de guerra da informação, de guerra tecnológica, guerra econômica, e hoje até de guerra sanitária, né? Por conta do Covid. Como nós temos verificado a ocorrência dessas chamadas guerras híbridas, é preciso entender, então, que uma das dimensões da guerra híbrida, uma delas, é a guerra no campo jurídico,
né? Então, essa guerra jurídica ela é travada a partir do uso ilegítimo do direito, que pode ser tanto do direito interno quanto do direito internacional, com a intenção de prejudicar um suposto inimigo político, né, paralisando, enfim, impedindo, né, de perseguir os seus objetivos políticos, certo? Num primeiro momento, o lawfare é visto como uma estratégia que substitui seus meios militares tradicionais para alcançar um objetivo militar. Só posteriormente é que se dá conta que o lawfare ele também pode atingir esses objetivos que são objetivos geoestratégicos, né? Já estou me encaminhando para o final, mas para viabilizar a guerra jurídica foi necessário construir toda uma estrutura de treinamento de operadores jurídicos latino-americanos em escolas e programas de formação, né, propostos por organizações internacionais ou ONGs, ou por think tanks americanos, né? Inclusive a tradicional Escola das Américas, que ensinava a doutrina da segurança nacional para militares, ela foi aos poucos sendo substituída por escolas judiciais, né, e programas de capacitação jurídica. Enfim, esse método ele propiciou o surgimento de novos, vamos chamar assim, novos golpes de Estado, mas que são golpes de novo tipo, né? E aqui eu estou me referindo aos chamados golpes brancos, que também são chamados de golpes parlamentares, judiciais, cívicos, midiáticos, pentecostais, evangélicos, milicianos, ou seja, são golpes de Estado que são levados a cabo pela via não militar, certo? Aí, dentro da estratégia de lawfare, há toda uma série de dimensões, né? Por exemplo, a geografia, o armamento, a mídia, né? Dimensões que vão contribuir para que essa guerra jurídica, de fato, ela seja efetiva, né? E, por outro lado, essa guerra jurídica, ela é justificada, normalmente, pela luta contra a corrupção, né? Por meio de mecanismos transacionais de persecução e da aplicação extraterritorial de leis estrangeiras, né? E isso tudo foi muito facilitado a partir dos anos 90, porque foi a partir daí que começaram a ser celebradas no plano internacional convenções, né, da OCDE, da OEA, da ONU, né, combatendo a corrupção. Eu queria falar um pouquinho, mas não vai dar tempo. O Brasil ele internaliza esses documentos e ele adota toda uma legislação, né, para estar conforme com essas convenções anticorrupção que ele passa a ser parte, né, a partir aí do início do século XXI. Mas foi com base nessa legislação, por exemplo, que órgãos norte-americanos, por exemplo, o Departamento de Justiça, o DOJ, investigou e puniu com multas bilionárias empresas brasileiras que são essenciais à soberania econômica do Brasil, né, como a Petrobras e a Odebrecht, né? E já para concluir, um exame dos casos de lawfare no Brasil e em outros países da América Latina, por isso que eu coloquei, né, como título dessa fala, o lawfare na América Latina, deixa claro que esse combate à corrupção, ele é um combate que é seletivo, não é qualquer corrupção, né, que deve ser combatida, mas sim a corrupção sistêmica estrutural do progressismo latino-americano, e não de partidos de centro, de direita, né, ou de extrema direita, certo? Então, a conclusão a que chegamos, portanto, é de que o lawfare figura hoje como, se não o principal, um dos principais instrumentos, né, do que Zaffaroni chamou de... Larissa, nosso tempo já concluindo, de tardo-colonialismo, certo? Para mostrar que é um estágio diferente do colonialismo original e do neocolonialismo, né? Então, eu queria concluir dizendo que o colonialismo ele não deixa de existir, né? Ao contrário, ele existe,
mas ele apenas muda a sua roupagem para uma aparência, uma mera aparência mais democrática. Seria isso. Professora Larissa, muitíssimo obrigado por tua exposição. A temática é instigante, você trouxe uma série de pontos que, para além da reflexão, evidenciam um cenário de guerra que vivemos hoje no Brasil. E com essas palavras, sem, infelizmente, abrir para as perguntas, registrando apenas que nós temos algumas perguntas aqui para ti, tá, professora Larissa? Da Morena Pérez, que pergunta aqui, do ponto de vista do lawfare, como a professora observa o desdobramento da Operação Lava Jato e suas consequências para o cenário político e a soberania nacional. Então, são perguntas extremamente relevantes e que mereceriam uma análise atenta, uma resposta atenta de tua parte, mas que, infelizmente, por conta do tempo, não será possível responder. Então, eu peço que todos que estão assistindo, se quiserem fazer uma pergunta para a professora Larissa, encaminhem a organização do Congresso, que nós remeteremos diretamente à professora. Novamente, muitíssimo obrigado por tua palestra, por tua aula. Valeu cada minuto. Imagina, eu que agradeço. Da tua fala. Tá? Muitíssimo obrigado a todos. Continuem participando do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Um abraço e até o próximo painel. Obrigada, Rui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.